Oi, gente, eu sou Adão Ribeiro, editor do Diário do Noroeste. Lá se foram 6 meses e 2 semanas da gestão Maurício Gellen, e é oportuno hoje o Diário do Noroeste trazê-lo até os nossos estúdios para um bate-papo, para saber um pouco como andam os planejamentos e os projetos da cidade. Conosco também o Kleber Nascimento, que é o secretário de Comunicação. Kleber, muito obrigado por estar conosco, bem-vindo ao Diário. Obrigado, Adão, pelo convite, e para nós é um privilégio muito grande estar aqui hoje, falando à sua audiência e apresentando um pouco daquilo que a gestão tem feito nesses 6 meses e que, claro, vai ao encontro da população como um todo, em todas as esferas e áreas. Prefeito Maurício, lá se foram 6 meses. Quando se fala em 6 meses, nós estamos falando em 1/8 da gestão, né? E é o período do gestor que chega, de planejamento, de sentir a máquina e tal. Qual a sua impressão desse primeiro período? O que dá para adiantar aqui para os nossos ouvintes e, enfim, para a nossa audiência e nossos leitores? Adão, primeiro saudar você, o Diário Noroeste, por ser sempre o grande parceiro do município em divulgar tudo aquilo de bom que acontece na nossa cidade. E estar aqui falando dos nossos 6 meses de mandato é um privilégio, um orgulho, né? Poder mostrar para todos aqueles que nos acompanham tudo aquilo que tem acontecido ao longo desse período que nós estamos à frente do município de Paranavaí. Com muito orgulho, com muita dedicação, com muito empenho, com muita vontade de fazer, entendendo, claro, a burocracia do serviço público, e isso é inerente ao processo como um todo, mas feliz demais de poder ter conseguido colocar em prática tudo aquilo que planejamos nesses 6 primeiros meses. E, bem claro, você falou, né? 1/8 do tempo que nós ficaremos à frente do nosso município e com uma equipe maravilhosa que nós temos de secretários, temos feito tudo aquilo que nos propusemos a fazer nesse período. Falando em 8º, até eu vi pela primeira vez o lançamento da reeleição do prefeito Maurício, num evento público em Paranavaí que o senhor estava. Como é que o senhor recebeu isso? A gente sabe que a política, uma eleição aponta para outra. É verdade, e a gente fica feliz, surpreso até, né? Porque agora está tramitando na esfera federal a mudança na legislação eleitoral, mas isso, é claro, é um sonho, né? E em 2028 nós teremos uma eleição, se ela assim for aprovada, de 6 anos. Então, é claro que o Maurício, em sendo reeleito, ele estaria aí como prefeito por 10 anos no município de Paranavaí. Sendo que o estudo e as negociações são para verticalizar, de uma vez por todas, os mandatos e as eleições, desde o presidente até o vereador das cidades, né? Então, é assim, um momento que é muito cedo para se falar, mas é claro que nós, como políticos, temos que ter essa visão. Se a população já nos primeiros 6 meses está dando uma ideia de que é possível nós colocarmos o nosso nome para disputar uma reeleição daqui 3 anos e meio, por que não isso estar claro dentro da figura do Maurício, né, do prefeito e dos seus secretários e todos aqueles que estão em volta, do grupo político que trabalhou isso também para que o Maurício pudesse ser eleito com 9 partidos, né, Adão? A gente tem que ter isso muito claro. E a população também não pode ficar aí à mercê de dizer, poxa, o cara vai trabalhar só 4 anos e não vai estar propenso a estar disputando uma reeleição. E eu estou deixando muito claro que fiquei muito feliz de receber essa mensagem e não tem por que não trabalharmos para isso se a população entender também de que o nosso nome, a nossa figura, a nossa pessoa possa estar à frente do município por mais 4 ou mais 6 anos, conforme a legislação eleitoral daqui mais 3 anos e meio. É só para dar o contexto e para ter sentido, estou me referindo a um evento público na Guarda Mirim, em que o ex-prefeito Rogério Lorenzetti apontou para esse caminho. O senhor também estava lá, é só para que as pessoas entendam do que estamos falando. Prefeito, o senhor falou de eleição coincidente a cada 6 anos. Isso faz muito sentido para nós, para a sociedade. Mas parece que há outros interesses da classe política e sempre esbarra em alguma questão. É factível a eleição a cada 6 anos, melhor dizendo, a cada 6 anos, eliminando esse processo eleitoral a cada 2 anos, que na prática trava um pouco da máquina pública? Adão, inclusive é importante salientar que o mandato será de 6 anos, mas o que está se estudando é para que sejam mandatos de 5 anos, né?
Então, o Maurício, em sendo reeleito, ele usará 10 anos, até 2034. 2034, esses mandatos serão de 5 anos sem reeleição. Ok? Para os cargos executivos. Tem mais essa também. Né? Os legislativos, não, eles podem ser possíveis de reeleição. Mas, assim, o que o Maurício entende? Que anos ímpares e verticalizado, eu entendo que é algo muito bom e muito importante. Porque eu sempre falo, Adão, e é importante a população saber, no mandato de 4 anos de um prefeito, ele pega o primeiro ano de um orçamento votado no ano anterior. Não tem nada, não pode fazer nada, porque ele tem que estar linkado naquilo que já foi definido. Certo? Segundo ano vem o ano eleitoral do presidente, do governador, dos senadores, deputados federais e estaduais. Você, no ano eleitoral, fica limitado a ter uma administração conforme você sonha. Terceiro ano é o ano livre. Mas é de realinhamento. É realinhamento, porque no quarto tem nova eleição. Então, você veja só o quanto isso é complexo. Sendo verticalizado e que todos vão disputar o mesmo, você disputa uma eleição, depois você tem 4 anos para trabalhar, porque no ano da eleição você ficaria sem poder executar, mas com 4 anos você consegue fazer muito mais do que você fazer em 4, sendo que você aproveita verdadeiramente um ano só, né? Então, assim, daquilo que você se propôs e daquilo que você vai ter como um ano livre para poder trabalhar. Eu sou favorável, sim, né? Entendo que é muito bom e é válido, mas se perguntar, será que vai passar? Eu não sei se passa. A impressão de fora é que não passa. Não passa, sabe, Adão? Eu vou dizer por quê. Porque no meio político tem muitos interesses, né? E eles são interesses que são muito maiores do que nós aqui na base, né? São interesses de esfera federal. E é eles que conseguem votar isso e fazer acontecer. Agora, você acha que o cara vai querer colocar para que ele não seja reeleito por 5 anos, e sendo que ele tem garantia do mandato dele? Então, eu fico com essa dúvida, né? Mas gostaria muito que fosse, eu sou um defensor, e se pudesse, eu estaria assim, desejando para as próximas gestões essa serenidade e tranquilidade de termos, sim, mandatos de 5 anos sem reeleição. Prefeito, voltando aqui para a nossa Paranavaí, 6 meses de mandato, naturalmente existem coisas que não saíram conforme o planejado. O que o prefeito gostaria de ter feito e que não conseguiu fazer nesse primeiro semestre? Não, Adão, eu até vou responder de forma diferente. Eu entendo que tudo aquilo que a gente planejou para acontecer dentro dos 6 meses, eles aconteceram assim de uma forma muito natural. O que eu posso responder para você e para todos aqueles que nos acompanham é o tempo que isso aconteceu, né? Poderia ter acontecido muito mais, mas pelo trâmite burocrático de uma gestão, e que eu já sabia que era assim, por isso que eu entendo e não justifico, porque também não tem coisas injustificáveis que são parte do meio político, mas faz parte, né, de uma gestão. Então, assim, eu estou mais feliz com o que aconteceu do que chateado com o que poderia ter acontecido a mais, né? Então, assim, por quê? Porque é claro que a gente pegou uma gestão muito tranquila, muito serena, vindo de uma gestão que foi passado um bastão, com muito recurso, com situação equilibrada da gestão e tal. Então, você colocar as suas peças para fazer acontecer e elas acontecerem ao longo desses 6 meses, dá uma tranquilidade, uma serenidade, porque a gente conseguiu fazer muita coisa. Poderia fazer mais? Poderia, mas o problema são esses entraves políticos aí e públicos, né? Nem político, público, que faz com que a máquina pública não ande na velocidade que um gestor privado venha e se coloque para administrar um município do tamanho de Paranavaí e qualquer outro município da região. A burocracia nem sempre é ruim também, né, prefeito? É necessário algum mecanismo aí, né? Sim, Como é que o senhor dosa isso? A burocracia exatamente. e a trava ela é estatal. interessante até porque muitas vezes é para dar respaldo para o próprio gestor, né? Para que ele entenda que a gestão é 48 meses. Não é em 6 meses que você coloca, principalmente, o seu plano de governo para funcionar.
Né? E aí, quando a gente entra nesses meandros e vê o tanto que a sua equipe trabalhou para conseguir fazer com que tudo aquilo que você planejou possa acontecer, você vem e fala, puxa vida, a população não imagina que o município já tem 166 projetos protocolados a nível de governo federal, governo estadual, Itaipu Binacional, todos os entes possíveis de serem apresentados projetos nós temos. Agora, isso vai acontecer quando? Na medida que isso for sendo liberado. Agora, outra situação importante, nós só falamos de algo factível. Nunca vamos dizer à população de que nós estamos em busca disso, daquilo, daquele outro. Claro, ela tem que entender o projeto e o plano de governo do prefeito que está aí para pensar o município de uma forma muito grande. Mas, em resultados, nós só vamos apresentar e mostrar aquilo que conseguimos efetivamente. Porque promessa tem muito, mas eu não sou um homem de promessa, eu sou um homem de assumir compromisso. Sempre falei isso e a minha linha e a minha conduta será essa. Então, tudo aquilo que é factível, tudo aquilo que foi possível, tudo aquilo que aconteceu, nós podemos falar e mostrar para a população o que aconteceu nesses 6 meses. Agora, chegar aqui, prometer que nós conseguimos um CEMEI, um CRAS, uma escola, eu não sei o quê. Isso, e depois não acontece e a população fica perguntando, vem cá, prefeito, você foi lá no diário, falou disso e não aconteceu. Aí você fala, eu dependi de alguém que não me deu aquilo que eu gostaria. Então, assim, muitas coisas boas estão acontecendo, né? Muitas conquistas vêm acontecendo e, felizmente, muitas delas da gestão anterior, e isso a gente não pode deixar de enaltecer. Que bom que a gestão anterior teve essa preocupação de fazer as coisas acontecerem. E nós estamos dando sequência, como propusemos quando fizemos a campanha e quando fomos em busca do voto, e agora estamos só confirmando isso. E eu que tenho participado de algumas inaugurações, de entrega de equipamentos, que não foram conseguidos pela minha gestão, foram conseguidos pela gestão anterior, e eu tenho que enaltecer isso. E que bom que isso foi terminado no meu período e a gente possa estar entregando isso para a população. Então, são pontos interessantes que a gente tem que colocar, porque o que aconteceu, prefeito, nos seus primeiros 6 meses que foi impactante? Eu entendo que só reduzirmos o número de acidentes da Heitor Alencar Furtado, diminuirmos as mortes do jeito que a gente diminuiu, a população já ganhou isso. Dói, mas tem que ser uma dor que vá servir para poder dar segurança para a população. O grande problema e isso está muito claro, que a população também precisa ajudar, né? De nada adianta as nossas secretarias envolvidas fazerem as coisas acontecer e o município e os munícipes não dão aquilo que a gente espera. Então, tantas coisas boas aconteceram ao longo desses 6 meses, aproveitando daquilo que veio da gestão anterior e colocando em prática aquilo tudo que nós sonhamos para a nossa gestão, que é muito importante. O senhor tocou num tema aí que repercutiu muito nesse semestre, que é a questão do trânsito. Quero citar só uns exemplos para a gente avançar aqui no plano de governo, inclusive. No fim de janeiro, houve aquele acidente fatal do motociclista na Heitor e houve a decisão de fechar aqueles cruzamentos, enfim, para que não houvesse tanto ali os cruzamentos, né? Isso. Que era um gargalo. Depois, o falecimento de uma senhora também num acidente, uma velocidade acima do limite, como já está aí basicamente comprovado. Sim. E houve a decisão de botar redutores de velocidade e sinalizar para a instalação de semáforos. Mais recentemente, as mini rotatórias, em alguns cruzamentos, também para contornar situações de trânsito. Paralelamente, me lembro que, na campanha, a grande meta do prefeito para o trânsito de Paranavaí era a implantação de uma perimetral e algumas medidas estruturantes. Então, entre essas medidas reativas e necessárias ao seu tempo e esse grande projeto, pergunta, como está a iniciativa de tornar Paranavaí aquela sonhada via perimetral interligando e as outras medidas para melhorar o trânsito? Muito boa. Esse questionamento é maravilhoso e, assim, e que bom, né? A população entendeu de tudo que foi feito de forma paliativa para melhorar. No primeiro momento, ela chateia, uns gostam, outros não gostam, mas eles entendem, depois de ver acontecendo, que é só para beneficiar como um todo, né? E isso acaba dando resultado positivo, porque mobilidade urbana é uma discussão assim muito grande.
E a gente soube agora que em dezembro foi sancionada uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores de uma lei de mobilidade urbana e que eu, dentro do meu mandato, vou ter que seguir sem mesmo nem conhecer. Então, você veja como é importante e a gente tem que estar entendendo isso. Porque, por exemplo, a Distrito Federal, que tem mão dupla, ela vai ser, pela nova lei, mão única. Aí o prefeito vai falar, mas vem cá. Não, mas isso foi aprovado na gestão anterior, foi criada a lei, você tem que executar. Né? Agora, isso eu só estou dando como exemplo. Voltar para o teu questionamento, Adão. Então, tudo isso que nós fizemos nesses 6 meses foi para amenizarmos, né, as dores do trânsito. Mas é claro que eu sempre reforço. De nada adianta o município se preocupar com isso se a população também não der a sua contribuição. Né? Nós vemos aí na Heitor as paralelas pavimentadas na gestão anterior, maravilhosamente. O que o pessoal saiu agora dos semáforos do centro, fechadas, para ir para a paralela, para correr, para sair atravessando o semáforo de qualquer jeito. Quer dizer, é culpa da gestão? Não. A população tem que entender que ela não pode fazer de forma errada. Nós estamos agora sincronizando o semáforo? Sim. Nós estamos colocando redutor de velocidade na lateral? Sim. Mas tudo é muito demorado. Você vê, levamos quase 6 meses para terminar a Heitor de fora a fora, que é a maior avenida da nossa cidade, 8,4 quilômetros. Mas, vamos voltar. O contorno sul e o contorno norte? Sim, o projeto já está feito. Só que quando que nós vamos conquistar isso? Poderá ser no primeiro mandato? Poderá ser no segundo? Ou para o prefeito seguinte? Não importa. Qual o trâmite, prefeito, desse projeto? Ele é muito complexo porque você tem que, primeiro, olhar de cima, ver onde você vai fazer isso acontecer, tem que fazer um estudo, porque aí envolve Instituto de Águas e Terras para desapropriar. Aí você tem a preocupação com as APAs, você tem a preocupação com terras que você tem que desapropriar. Você imagina o custo disso e o quanto de tempo? Aí tem que fazer sondagem, tem que fazer levantamento topográfico. É muito burocrático no sentido de dar tranquilidade. Mas o quê? Mais importante é que nós já apresentamos isso para o governo estadual e, de novo, isso é um sonho para a cidade de Parnavaí, não é do prefeito, porque nós temos que olhar que a Tancredo Neves, há 35 anos, foi sonhada, foi colocada e hoje praticamente ela já está intransitável, no sentido de trânsito, muito movimento. Então, por que o Maurício, que pensa essa cidade para 2050, já não coloca isso para o governo e o governo estuda isso com o município e possa, assim, falar, puxa vida, é verdade, Parnavaí já merece ter um contorno sul, ter um contorno norte no município. Para quê? Para que a gente comece a olhar que essa cidade está crescendo a passos largos e ela precisa ter mobilidade urbana no sentido de que aquilo que nós temos no centro da cidade tem que ir adaptando, organizando, vai ter umas que desce, outras que sobe, mãos únicas, outras não, outras duplas. Quer dizer, e tudo vai melhorando. Então, nesse sentido é que a gente vê o quanto é importante planejar, sonhar e colocar no papel tudo isso que a gente espera. Né? Fora, Adão, que é importante a população saber, de nada adianta o gestor municipal sonhar se ele não tiver um bom relacionamento com o Estado e com o país para municipalizar muitas dessas áreas que não são do município, é do Estado ou do país. Aí você tem que trazer para a sua responsabilidade, fazer esse pedido para o Estado ou para o país, ele fazer a doação para o município poder trabalhar nessas áreas. Então, você veja a complexidade que é. E isso é sonhado, é colocado no papel, mas é muito complexo para dizer assim, vamos entregar essa obra daqui 8, 7, 15 anos, não sei, isso é o tempo. Agora, que isso está sendo rascunhado e colocado no papel, sim, porque eu quero chegar no governo federal ou no governo estadual, apresentar o projeto e falar assim, quantos milhões? Tanto. Isso nós podemos fazer, porque o município de Parnavaí merece. Aliás, o senhor falou em cifras, estamos falando na casa de bilhão. Sim, não é... Só para você ter uma ideia, hoje, os nossos projetos já posicionados e protocolados no governo
já passa de mais de 400 milhões, né? Não considerando dois contornos. E não considerando a Heitor para fazer do jeito que a cidade de Paranavaí merece. A Heitor não é isso que está sendo feito paliativo. A Heitor tem que ser sonhada de uma Heitor ao nível da cidade de Paranavaí. Mas são investimentos monstruosos, né? E que nós temos que avaliar nessas parcerias com o governo federal e o governo estadual para que esses recursos não saiam do nosso município, que nós não temos nem condições de garantirmos aquilo que temos para dar atenção para a nossa população. Então, esse é o olhar também que a gente tem que ter. Entrar na cidade também é complicado, né? Você tem uma marca, uma identidade. Chegamos a Paranavaí, sobretudo pela BR-376. É complexo demais, Adão. A gente que passa sabe que é Paranavaí, porque nós moramos aqui e vivemos aqui. Mas quem vem de fora não sabe, né? E aí, isso, para identificar... nós já temos até o ponto onde nós vamos identificar. Você chegou em Paranavaí, essa é a cidade que você queria saber onde é. Agora, hoje passa pela BR-376, você tem um acesso que tem a alça de entrada, tudo certo, você passa por baixo de um viaduto, mas identificação? Que identificação tem? Né? Então, assim, o cara vai colocar no Google Maps para poder saber aonde eu estou. E Paranavaí não consegue, não tem essa identificação. Então, isso também o município tem que olhar para poder ter uma entrada à altura, mostrar quem é a nossa cidade. Só que daí, de novo, né, Adão? Se isso não for municipalizado, o prefeito ou a prefeitura não pode nem fazer aquilo que sonha, que é criar um bonito de um totem de entrada e apresentar a cidade para todo mundo que passar por aqui. E está no mesmo pé dos demais projetos que a gente estava falando anteriormente. Com certeza. De novo, né? Nada de promessa e sim compromisso de fazer acontecer. Prefeito, centro da cidade. Repercutiu muito nas últimas semanas o grande número de portas comerciais fechadas, sobretudo na Rua Manuel Ribas. Mas também tem nas outras ali, falando das principais, Getúlio Vargas, enfim, e as transversais. Na campanha, falávamos, inclusive, nesse ambiente, sobre a necessidade da revitalização do centro, de um novo centro. Como o senhor está encaminhando essa questão, já que é oportuno porque está repercutindo no tempo presente? E olha, e de novo, né, Adão, eu não quero criar expectativa, até porque não é esse o nosso papel. Eu gosto de realidade. Mas, felizmente, em primeira mão, a gente pode falar que Paranavaí é tão bem olhada na esfera estadual e na esfera federal que nós fomos agora contemplados por um trabalho da FEComércio, a pedido do prefeito Maurício, ao vice-governador Darcy Piana, para que a FEComércio só elencou 2 cidades no estado para fazer esse trabalho esse ano. E ela vai bancar todo o estudo daquilo que nós colocamos no plano de governo, que é fazer isso que você falou. Darmos uma condição ao centro da cidade que a cidade de Paranavaí merece. Né? Nós não podemos ter isso que nós estamos acompanhando aí, né, de cada porta ter um tipo de calçada, cada estabelecimento fazer aquilo que quer, porque não tem um plano para isso. E o governo do estado, com esse olhar, aproveitando essa parceria da FEComércio, o vice-governador, do qual eu estive com ele, falei a ele a importância disso. Só tem 6 cidades que foram atendidas no estado e agora Paranavaí, mais uma cidade, entram para ser a 7ª e a 8ª. Felizmente, nós vamos ter um grande estudo no centro da cidade para termos o centro novo, dentro da idade de 72 anos do município, mas com esse olhar diferenciado daquilo que nós temos. Isso já vai acontecer. Isso já é um diagnóstico. Isso, e um levantamento de dizer assim, isso pode e deve acontecer na cidade de Paranavaí. E aí, com esse estudo, nós vamos para o governo do estado em busca de parcerias para fazermos isso acontecer. Prefeito, a legislação municipal hoje estimula a abertura desses prédios para o efetivo desenvolvimento comercial ou acaba, de alguma forma, dificultando? É possível adaptar essa legislação ou é isso que está aí? Não, assim, é claro que o que é legal você tem que seguir, né, Adão? Mas tudo também pode ser melhorado e pode ser criado e pode dar uma nova cara, né? Isso é importante também. Esse estudo está sendo feito pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
O nosso secretário Cacá já está muito atento a isso, mas e também a nossa Secretaria de Desenvolvimento Urbano também, porque, assim, essa situação que você colocou, muitas portas fechadas. Muitas portas fechadas, por quê? Tem uma exploração financeira, monetária em cima dos pontos, com aluguel muito caro? Não sou o prefeito, não é o prefeito que avaliar isso. Agora, tem muitas lojas hoje virtuais? Também não sou eu que vou avaliar isso, cada um tem que saber. O que é importante nós deixarmos claro é o seguinte: o município, de forma inteligente, está fazendo estudos para que a gente possa dar àqueles que estão estabelecidos condições melhores e cobrar daqueles que não estejam de portas abertas uma condição para ser monetizado a mais daquilo que é. Por quê? Para estimular que esses espaços não sejam explorados economicamente, fechados, porque aí não tem nem sentido. É melhor ele estar aberto com uma condição melhor do que fechado numa condição que ele quer. Então, isso também é importante, isso está sendo estudado, e é claro que, na hora certa, será apresentado para a população entender também. Porque esse olhar que o município tem que ter. Né? Nós temos que ter a responsabilidade do gestor, ela é muito grande. Muitas vezes você tem que tomar medidas que dói no bolso de A, B, C ou D, mas que são partes importantes, porque a população tem que entender que tudo vai evoluindo. O município não pode ficar com tabelas de 20, 30 anos. Isso tem que evoluir. Vai doer no bolso? Vai, mas vem cá. Se tinha uma casa que valia 200, hoje essa casa vale 500, você tem que pagar por ela. Porque senão, o dia que você for vender, você não pode nem vender pelos 500, como é que você vai declarar? Entendeu? Então, assim, hoje, essa relação de Receita Federal, Receita Estadual, município de Paranapanema, isso é tudo atrelado. Você está ouvindo aí um grande grito dos empresários, né, no que tange a cobrança de impostos. Não é um município que está cobrando isso. Isso advém da Receita Federal, colocando para o município e falando: você trate de buscar isso aqui, porque isso é responsabilidade sua, e se você não cobrar, quem vai pagar? É o gestor do município. Eu quero a minha cabeça ou eu quero que as empresas estejam legalizadas, negociadas, fazendo aquilo que deve ser feito? Por quê? Não é possível trabalharmos mais da forma informal como era trabalhado. Dói? Dói. Alguém tinha que tomar a decisão? Tinha. Quem é o que tem que responsabilizar por isso? É o prefeito. Então, vamos fazer. É legal. Me dói também, mas eu tenho a consciência tranquila. Eu sou empresário, eu sei as dores, mas não deixo de contribuir, de recolher nem o imposto, porque eu quero deitar tranquilo, com a minha consciência tranquila e poder dizer assim: estou contribuindo, estou fazendo a minha parte, e o município tem que dar aquilo que ele deve para cada um de nós. Perfeito. Tem um debate acirrado hoje sobre o que fazer com a Getúlio Vargas, ali a principal rua do comércio. Há os defensores de um calçadão totalmente calçadão, fechado, outros parcial, enfim, outros com uma canaleta para carga e descarga. E essa é uma conversa que sempre, ela é muito, dá sempre em termos assim bastante acalorados, vamos dizer assim. O prefeito tem acompanhado esse novo debate e qual o momento oportuno de definir isso? Adão, não é o prefeito que vai definir isso, né? Isso já foi discutido, já foi apresentado, já tentamos. Você lembra? Eu fui presidente da Associação Comercial 3 mandatos. Eu sei de todas as dores dos nossos empresários do centro da cidade. Queremos uma cidade melhor, evoluída? É a saída ou não é? É uma decisão da comunidade empresarial daquele espaço. Não serei eu que vou colocar a goela abaixo algo que eu entendo que seja o melhor para o município. Isso está sendo muito bem discutido. A Associação Comercial, sempre grande parceiro do município, ela que discute com os empresários, tem situações acaloradas, porque A entende que deva ser assim, B entende que deva ser assado, né? Muitos municípios dá certo, outros não dá, tem que retroceder. Cultura empresarial, cultura econômica, cultura de espaço. Adão, essa situação de... Você lembra muito bem como era o estacionamento oblíquo na nossa cidade, quando ele foi passado para posições paralelas. Gente, você lembra, Adão? Sim. Quando nós cobrávamos
A Zona Laranja, lá no passado, era um caos, né? Aí agora funciona. Mas o que é isso? É o pensar uma cidade pequena. Não é olhar para o futuro de uma cidade grande, evoluída, que cresce a passos largos, que precisa inovar, empreender, fazer acontecer. Então, assim, tem que ter esse olhar. O prefeito jamais vai colocar algo para a comunidade do centro da cidade, que gera emprego, gera renda, algo que ele entenda que... Não, vamos discutir, já foi tentado, não deu. Agora pode que dá certo? Pode. É bom ter uma rua coberta na cidade? Pode, mas não precisa ser no centro, se a população não entender. Agora, se no centro entender que pode ser algo como acontece em todos os países ou grandes cidades que dão valor principalmente para o pedestre e não para o veículo, Paranavaí pode fazer, porque o nosso centro tem ruinhas estreitas, diferente de outras cidades que têm ruas largas, duplas, né? Nós estamos aí com um centro totalmente engessado em todos os sentidos. Não pode arborizar, porque não tem espaço, não pode fazer isso, porque não tem espaço, não pode fazer aquilo, porque não tem espaço. Agora, quem vai decidir isso é quem está ali, quem quer discutir e quem vai dar a sua posição, e nós vamos acatar aquilo que é o melhor. Mas parece cristalizado na cabeça, pelo menos da maioria dos comerciantes, de que seria danosa, em princípio, essa interdição. Eu tenho essa impressão olhando assim e ouvindo as opiniões. O senhor também tem mais ou menos nessa direção, não? Nós já tentamos isso no passado, você lembra, né? Como é difícil você criar um plano de mobilidade naquele centro, onde nós temos ruas estreitas, com dificuldade de trânsito, né? E como é que você vai colocar uma situação... Então, quer dizer, eu não vou assumir uma responsabilidade de dizer sim ou não. É a população, é os comerciantes do centro, e eles que vão dizer, prefeito, gostaríamos, faremos, vamos em busca. Prefeito, não queremos. Está ótimo, está tudo bem, não vou ser eu que vou ficar trombando com quem não quer ou com quem quer. Nós vamos fazer aquilo que a maioria entender que deva ser feito. Isso nós faremos. Ainda no comércio, vamos falar do Natal 2025. Hoje, uma das matérias principais da versão impressa e digital do Diário do Noroeste fala sobre a perspectiva de investir 3,5 milhões em decoração, imagina, em infraestrutura, e também fala do retorno, na proporção, segundo o secretário Cacá Scarabelli, de R$1 investido para 7 em circulação. Como o senhor está vendo essa expectativa do primeiro Natal sob a sua gestão e como juntar os interesses de lojistas, dos consumidores, do município e também a grande jogada que seria atrair mais gente para Paranavaí? Sem dúvida. Olha quanto é importante isso. Nós ouvirmos em tudo aquilo que já aconteceu no passado e colocarmos como exemplo para acertarmos para o futuro, né? Então, o Cacá, que está à frente da Secretaria, junto com a Fundação Cultural, que o Rafael Torrente tem uma experiência já de mandato de 8 anos na frente do mandato anterior, está com a gente, e todas as secretarias envolvidas têm discutido isso, porque nós queremos fazer um Natal diferenciado. Diferenciado no sentido de atrairmos cada vez mais a população das cidades vizinhas para virem ao nosso município. E é claro também que, para isso acontecer, nós temos que proporcionar algo ainda melhor do que aquilo que foi feito. E isso, as secretarias envolvidas, Secretaria de Comunicação, Fundação Cultural, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e outras tantas, de Fazenda, porque também tem que ter recurso, senão você não consegue fazer, é importante que se diga isso. Essas nossas 15 secretarias envolvidas, sempre discutindo, e isso a gente tem praxe de fazer toda segunda-feira pela manhã, reunião com todos os secretários, exatamente para colocarmos isso, porque nós queremos algo diferenciado daquilo que sempre foi feito, porque isso faz parte da nossa tríade: inovação, empreendedorismo, qualidade de vida. Eu vou bater 48 meses nisso todos os dias para todos os nossos secretários envolvidos. Por quê? Só assim nós teremos uma cidade melhor. E é isso que nós faremos, e é isso que nós vamos buscar que aconteça nesse primeiro ano de mandato, com um Natal diferenciado. E aí, olha quanto é importante.
os atrativos que nós traremos para a cidade, para comemorarmos um aniversário que Paranavaí merece. E isso tudo está sendo muito bem preparado por essas secretarias que eu citei, envolvidas para fazermos de Paranavaí a cidade que atraia consumidores da região e do estado, do país, para vir para cá, porque, felizmente, Paranavaí hoje tem um olhar diferenciado por todos que ouvem falar de Paranavaí, porque sabem do potencial econômico que essa cidade e essa região tem. E para quem se surpreendeu com o tema, sim, esse é o tempo de falar de Natal, de planejar Natal para que ele aconteça no devido tempo. E é legal, eu quero até colocar, porque o nosso secretário, junto com o diretor de turismo, já teve em Londrina, teve em São Paulo, participando de feiras internacionais voltadas para o tema Natal. Porque esse tema é tão importante, ele tem que estar sempre muito antecipado e muito bem planejado, porque senão chega no período, e vocês sabem como é o trâmite de licitar, de comprar, de fazer isso acontecer, porque a burocracia pública é muito complexa, mas isso é claro que tem que estar sempre muito bem antecipado para nós chegarmos no período que nós queremos que isso esteja montado e apresentado para a população, para nós não fazermos aquela correria dos últimos dias e não acontecer, e a empresa não entrega, e fica aquela correria danada, e a gente já sofreu muito com isso. Então, esse olhar também a gente tem que ter, e a Secretaria está cuidando muito bem com todos os envolvidos. Vamos falar de saúde. A pesquisa, no tempo da campanha, esse tema aparecia como um dos mais sensíveis. Passados 6 meses, nós tivemos, as demandas continuaram, naturalmente, e outros problemas até potencializaram. Santa Casa discute hoje a abertura dos leitos que estão lá inativos, e, naturalmente, isso passa pelo deputado Leônidas, passa pelo deputado Tião, passa pelo governo do estado e pelo município, na condição de cidade polo. O que dá para a gente falar hoje para o usuário do serviço da região e também de Paranavaí? O que o senhor tem atualizado sobre a questão de abertura de leitos e até da melhor resolutividade dessa atenção primária? Porque quando dá problema lá na Santa Casa, por exemplo, estoura aqui na atenção primária, porque o leito tem que ter para o paciente que está ali numa situação emergencial. É bom e importante, Adão, nós colocarmos muito claro isso, né? E a população tem que começar a entender, porque as dores de cada um, elas são próprias, né? Mas o município tem as suas responsabilidades, o Estado tem as suas responsabilidades e o país tem as suas responsabilidades quando se fala em saúde. Saúde é extremamente complexo e a gente tem defendido muito e feito muitas ações em 6 meses que tem dado muito resultado, né? É darmos a todos aqueles que trabalham nas unidades básicas de saúde, que trabalham na nossa UPA, que trabalham com as pessoas que têm problemas de saúde, e mostrado a eles a importância deles terem essa visão. Do que é município, o que é Estado, o que é federação, Ponto. Com isso, você consegue também, nos dói muito como gestor, e felizmente isso já está acontecendo, porque a gente tem essa visão, nós queremos reduzir o máximo possível dessa fila de espera de especialidades que nós estamos tendo aí. Por isso que nós já fizemos mutirão de ortopedia, faremos mutirão de oftalmologia, faremos mutirões de outras especialidades. Por quê? Porque não é possível mais nós termos as dores das pessoas com situações que vêm se arrastando há muitos e muitos anos, e que nós pegamos um problema crônico. E eu também determinei para a Secretaria de Saúde para que não seja feito só a consulta propriamente, que os exames sejam feitos no mesmo horário, que a entrega de medicamento que, porventura, seja prescrito, seja entregue no mesmo dia, para que a gente tenha amenizado as dores da população, que essa é a empatia. Se dói para você, eu tenho que sentir que dói, mas eu me colocando no seu lugar. Então, esse olhar que nós estamos tendo e que nós estamos fazendo é colocando aquilo que está no meu plano de governo para a gente amenizar isso, entender que nós estamos crescendo e também a população saber que o município de Paranavaí legalmente deveria estar investindo 15% do seu orçamento
Paranavaí já investe 28,7% do seu orçamento. Por quê? Porque a população está crescendo, a população está tendo maior expectativa de vida, as dores são outras, a sazonalidade de doenças é cada vez maior, né? Nós temos muitas doenças que são sazonais e isso impacta em muito recurso, né? Então, assim, tudo isso o município tem que ter os olhos atentos para poder amenizar essas dores. E é claro que tem que ter uma equipe preparada para fazer isso acontecer. Nós estamos, e está dentro do meu plano de governo, a implantação da telemedicina. São 6 meses que nós estamos em busca de implantar a melhor telemedicina. Eu não quero porque eu quero dar a telemedicina para dizer que é mais um item do meu plano de governo. Não, eu quero dar algo que seja efetivo e que realmente atenda a necessidade da população. O que me dói, Adão, é eu ir lá na UPA no domingo à noite e ela está lotada. O que me dói é quando é chamado alguém para fazer a consulta que estava na fila de espera e ele não ir. Isso me dói. Agora, a população também tem que ter as suas responsabilidades. Quando nós fizemos mutirões de ortopedia, de oftalmologia, e 25% da população não vai, quem paga essa conta? Somos todos nós, todos os municípios. Porque o médico foi lá, o enfermeiro foi lá, as horas estão sendo computadas, estão sendo pagas, né? Só que a população não vai. Aí ela vai para as redes sociais, reclama, dizendo que estou na fila. Mas vem cá, e o dia que você foi chamado, que você não apareceu? Então, é isso que nós temos que mostrar para a população, de que, sim, o município evita todos os esforços para ter menores dores possíveis para os seus pacientes. Mas eles precisam nos ajudar também, porque não adianta querer ir para as unidades básicas de saúde, querer atestado. O município não vai dar. Eu tenho efetivado muito para todos os nossos médicos. Não dê atestado para aquilo que não é merecido, porque não tem sentido. Nós não queremos criar a indústria do atestado. Nós temos que atender e dar condições, sim, para que aquele paciente seja curado. Aí as dores e a cura, ela é por diversas especialidades e por diversas situações, que daí são os médicos que vão poder avaliar e dar essa condição. Nós temos uma saúde tripartite, portanto, tem a ver com as 3 esferas de poder. O governo federal e o governo estadual, eles estão investindo os percentuais, pelo que o senhor tem conhecimento, já que o município investe 12% a mais do que, em tese, teria a obrigação? O governo federal faz, o governo estadual faz, e aí eu queria colocar um ponto que, quando nós assumimos, me corta o coração, Adão, e eu fiz essa intervenção direta com o secretário de Estado de Saúde, porque as nossas mulheres de Paranavaí eram levadas para uma cidade a 240 quilômetros daqui para fazer mamografia. Quer dizer, com tanta clínica especializada na cidade e por questões burocráticas de Estado, que é tripartite, e aí o secretário na hora falou, não é possível. É possível, sim. Isso está acontecendo na cidade. E em uma semana parou de acontecer. Agora, se não é o gestor ter esse olhar, junto com a sua secretaria, de poder chegar no Estado e falar, eu não aceito que leve meus pacientes para 240 quilômetros daqui para fazer mamografia, sendo que tem em Paranavaí, ajuste os valores aqui. Agora, é muito mais caro eu pegar a ambulância, colocar a pessoa para lá, para chegar lá e fazer esse exame. Faz essa conta quanto que é. E assim a questão das cirurgias. E eu quero entrar na situação da Santa Casa. Porque Paranavaí está aqui com esses leitos, né, podendo ser usados, e é uma questão de Estado. Não é do município. A população tem que entender de quem que vai dar condições financeiras para a Santa Casa ter mais leitos para atender a população, não só do município de Paranavaí, e sim da região da Mumpar, é o Estado. Isso não é responsabilidade do município. O município investe até 13% a mais do que está sendo dentro do seu orçamento. Mas por quê? Porque tudo que nós pudermos fazer para atender bem a população, nós vamos fazer. Agora, quando é que o Estado, ou quando é que o país, os nossos deputados federais, que eu tenho batido muito neles, vão acordar para que não é possível mais nós termos 25% do orçamento sendo aplicado na educação, que não tem nem onde gastar, não, está cada vez nascendo menos criança, e
15% só na saúde. Será que eles não entenderam que, no mínimo, tinha que ser igualitário, 20-20, para poder começarmos a ter uma boa discussão? E isso vindo da esfera federal, vindo da esfera estadual, para que o município junto, somado essas três forças, pudesse dar atenção melhor para a população? Então, quer dizer, esse é o nosso papel. E o grito tem que sair na base, para poder que isso ecoe por todo mundo. E aí a nossa junção da Mumpar, dos prefeitos que são unidos, felizmente, para discutirmos e levarmos isso juntos. Porque está na hora dos nossos entes federais pensarem e discutirem isso. Porque não é possível mais. Nós temos aqui um hospital de Maringá, fantástico, aberto há pouco tempo, da criança, e nós levando nossos pacientes infantis para Curitiba para tratar de oncologia, sendo que tem toda uma estrutura aqui. Né? Não é possível mais eu levar o nosso paciente para Campo Largo para ser atendido, sendo que nós temos aqui em Umuarama esse mesmo atendimento. Sabe, então, isso é trabalhar o Estado, fazer ele ver que o município tem condições, sim, e Paranavaí, Adão, felizmente, o que nós repassamos de recurso para a Santa Casa, para atender maternidade, por exemplo, é fantástico. É uma das poucas cidades do Brasil que faz isso. Agora, a população precisa entender. Nós temos aqui na região, qual é a UPA que tem na região que fica 24 horas aberta? A de Paranavaí. Vem paciente das cidades vizinhas para ser atendido de madrugada. Eu vou deixar de atender? Até porque o sistema é universal. Exatamente. Só que, assim, o custo cai em cima de quem? Do município. Do município. Entendeu, Adão? Então, assim, essas situações precisam ser bem entendidas pela população. Hoje mesmo eu recebi um áudio de uma senhora dizendo assim: prefeito, me ajuda, minha mãe foi 2 vezes para Arapongas para ser atendida e não foi atendida. Eu falei: querido, não sou eu que vou responder isso. A senhora vai lá na Regional de Saúde e veja com o Estado, porque não é um problema do município. Mas a população não entende, Adão, porque aquilo que você falou, a nossa atenção é primária. E o restante é passado para o Estado, ele tem que ter seu compromisso. Né? Então, assim, isso precisa... nós discutimos hoje uma saúde plena para o município. Hoje nós estamos falando de uma saúde com todos os problemas. Agora, essa discussão de saúde plena, ela envolve mais funcionários, envolve limite prudencial. Não é fácil chegar aqui e falar que precisa mais gente, que precisa mais funcionário, e não tem condições de contratar, não vai resolver nada. É só falar e não fazer. E o curso de medicina, onde que entra nessa conta? O senhor também, naturalmente, está acompanhando essa disputa e essa tentativa? Sim, eu fiquei muito feliz, viu, Adão? Porque agora, efetivamente, a entidade do município de Paranavaí, a nossa Unifatesc, foi credenciada para tal. Até então eu não tinha me posicionado, porque o que eu, gestor da cidade de Paranavaí, quero é o curso de medicina. Quem fará, aí é questão de competência. Mas agora que a nossa Unifatesc está credenciada, eu posso falar que eu gostaria muito que fosse para uma entidade do município que gera emprego e renda para a nossa cidade. Mas também estou de portas abertas para aquela que for a vencedora abraçar e dizer: o mais importante é que a cidade de Paranavaí, a região do extremo noroeste do Paraná, conseguiu o curso de medicina. Porque, Adão, as pessoas não fazem ideia o quanto uma cidade evolui com o curso de medicina. No sentido de quê? De gerar emprego, gerar renda, mão de obra que vai nos ajudar a todos os municípios para esse atendimento. Sabe? Então, assim, isso vai amenizando a dor da população. Porque só as residências médicas, hoje acontecidas na Santa Casa, quanto melhorou a saúde ao longo desses anos que a Santa Casa presta esse serviço? A população já acordou para pensar nisso? Então, você imagina, se o curso de medicina vem para a cidade de Paranavaí, independente da mão do Kleber, do Adão, do Serginho, do Maurício, não importa, ela veio, está ótimo, foi conquistada, como o Paranavaí já conquistou muitas coisas. Agora, se nós ficarmos com brigas, daqui a pouco nós perdemos. Nós somos em 8 cidades para 6 vagas, daqui a pouco nós perdemos para uma dessas 8 cidades aí. E aí, por quê? Porque não tivemos inteligência política de fazer uma defesa de uma empresa local, regional, não sei de onde. Não, mas essa é a inteligência. Mas o encaminhamento está dentro do que o senhor esperava. Tá, claro, tanto é que eu me posicionei agora. Falei, que bom, temos a nossa Unifatesc, que é
uma entidade local do qual nós confiamos, do qual tem competência, do qual tem toda a estrutura para poder fazer com que o curso aconteça. Agora, quem decide não é o município de Parnavaí, né? Isso vem na esfera federal e nós vamos acatar aquilo que for decidido e estaremos sempre à disposição de ajudar naquilo que for possível. Falar um pouquinho de cultura e lazer. Nós temos agora já uma tradição em Paranavaí de alguns shows importantes, eventos em praça pública com grande presença das pessoas, né, das famílias. E temos agora atividade para o mês de agosto, para o final de agosto, que é a Corrida Maluca, que é a 4ª edição, isso, né? 4ª edição. Queria que o senhor falasse um pouquinho da expectativa, da preparação e da evolução desse evento. Olha que interessante isso. Como Paranavaí é grato a ter gestões do passado que tiveram essa visão de fazer algo diferenciado para a nossa cidade se destacar a nível estadual e a nível federal. O governo do estado, de forma muito inteligente, vindo a repercussão positiva que essa corrida acontecida nas 3 gestões anteriores, nas 3 edições anteriores deram para o município, colocou no plano do estado para isso ser multiplicado para o estado. Então, nós teremos, nesse mesmo período do mês de agosto, e nós também, com a força e com a inteligência do nosso secretário de Cultura, o Rafael Torrente, colocar atrações ainda maiores, para que a gente movimente a cidade no mês de agosto de uma forma muito maior, né? E nós trouxemos juntos os Jogos do Paraná para dentro da cidade de Paranavaí, onde nós vamos oportunizar muitas modalidades. Por quê? Porque o Estado viu, aproveita a repercussão positiva que tem da Corrida Maluca. Vamos trazer os Jogos de Aventura do Jogos Estado. de Aventura do Estado. Com motocross. Exatamente. E outra, Adão, nós vamos ter aqui mais de 3.000 atletas participando desse período na cidade de Paranavaí. Olha o olhar que o Estado teve. O motocross é mais um, que isso vai acontecer também. É lindo de ver a estrutura. Eu fui lá ontem no Parque de Exposições que o município está preparando, junto com o Estado, né? Junto com todas e assim, é esse olhar. E o que mais me deixa feliz é Paranavaí mostrou para o Paraná a importância de algo que parecia ser uma brincadeira maluca, por isso o nome, Corrida Maluca. Não, a repercussão é tão positiva que o Estado está trazendo esses Jogos do Estado para acontecer junto na semana, lá próximo, para atrair mais pessoas. Porque isso está, de novo, dentro da minha tríade. Inovação, empreendedorismo e qualidade de vida para essa população. Nós faremos lá, o pessoal da comunicação, junto com a Fundação Cultural, criou nosso, como é que é lá, disputa de caiaque... Caiaque maluco. Caiaque maluco, lá para aproveitar o lago, quer dizer, sim, uma novidade. E é tudo com material reciclável, sabe? Nada de fazer... Não, vai ser com garrafa PET, vai ser com papelão, é mais um atrativo. E o Estado, olhando isso, falou, puxa, Paranavaí, tanto é que no ano passado nos convidou e não deu tempo de acontecer, para que nós fôssemos fazer a Corrida Maluca no verão paranaense, lá em Guaratuba. Quer dizer, não deu condições, mas para esse ano já está sendo colocado disso acontecer. Então, é Paranavaí se destacando culturalmente. Você dá uma ideia do quanto nós temos feito de espetáculos na praça, em todos os sentidos, e não só na Praça dos Pioneiros, na Praça da Xícara, nos bairros, nos distritos, quer dizer, é a Fundação Cultural de Paranavaí mostrando a importância de darmos qualidade de vida para a nossa população. O senhor tocou no assunto dos grandes shows em praça pública com o acesso da população. Levando em conta artistas relevantes e os seus cachês naturalmente proporcionais, como o senhor vê essa questão do cachê versus interesse da população? Digo isso porque sempre dá muita conversa na rua, né? Se devemos fazer isso, se devemos fazer aquilo. É muito bem estudado e muito bem planejado isso também, né, Adão? A gente não pode fazer nada estratosférico, né? Nada que não seja dentro de uma realidade financeira colocada para tal. E isso a gente tem que ter muita sensibilidade e muita inteligência, né? Porque, e aí vai do empenho dos secretários de fazer isso acontecer. E que bom que isso esteja muito claro na cabeça de todos.
Nós podemos, devemos e sim, é 100% legal. E podemos dar à população aquilo que ela merece, isso é o mais importante. E quantos eventos nós temos feito aí nas praças públicas e que conversava com o secretário Rafael e falávamos nós de que, imagina se isso fosse levado para o Teatro Municipal, com 340 lugares. Não caberia, ou teríamos que deixar a gente de fora. Quer dizer, então está em praça pública, não quer dizer que o teatro não tem que... Claro que tem que terminar, mas é só para a gente... Lá no teatro vão acontecer outras coisas importantes, né? Tanto é que o nosso centro cultural está acontecendo, está edificando, lá próximo onde será o futuro centro cívico do município, assim, numa estrutura fantástica. Estive lá ontem, já é a terceira vez que eu vou lá, estou acompanhando muito próximo. Por quê? Paranavaí, felizmente, se destacou e se destaca como uma cidade da cultura paranaense. Isso é ao longo da história. Nós só estamos dando condições para termos isso destacado ainda de forma maior e melhor. E isso nós estamos fazendo. Bom, essa aqui é só uma provocação. Sertanejo, samba ou rock? Não, muito legal. E você viu o que nós fizemos no final de semana? Sambanejo, né? E rock no outro dia, porque é o Dia Internacional do Rock. Quer dizer, eu sou um cara que gosto de tudo, né? Não tenho uma identidade para dizer, eu gosto só de sertanejo, de samba ou de rock. Eu gosto de tudo. Tanto é que eu vou em todos os eventos, porque eu me identifico. Eu não tenho um viés para perguntar se eu gosto. Eu gosto de tudo. Porque é o seguinte, o que eu faço, e faço questão de estar sempre e próximo de todos os eventos que acontecem, é para a população ver que nós não temos identidade. Nós temos, sim, unidade de pensarmos a cidade como um todo. E, Adão, gosto, cada um tem o seu. E a gente tem que respeitar, não é verdade? Então, se a pessoa gosta de rock, parabéns, está ótimo. E eu fui lá no domingo à noite, uma felicidade só. Fui lá no sábado à noite, sambanejo. Começou o samba, maravilhoso. Quando foi para o sertanejo, maravilhoso. Quer dizer, que bom, todo mundo gosta, todo mundo quer, e está todo mundo feliz. E nós já fizemos viola, caipira. Rapaz, a Fundação Cultural já tem 220 shows preparados para esse ano. Quer dizer, olha que coisa linda. Quase todo final de semana, no meio de semana, tem alguma atividade, né? Nós tivemos lá, em frente ao SECAP, semana passada, a percussão. Quer dizer, olha que negócio bonito. Quem gosta, ótimo, tá bom. Vieram pessoas da Bahia apresentar. Quer dizer, é o município levando tudo aquilo que pode para a população do jeito que ela quer, do jeito que ela sonha e do jeito que ela merece. Isso que é o mais importante. Prefeito, já encaminhando aqui para o nosso final, ainda uma questão sobre esporte, lazer, enfim, a cultura local. A ACP não conseguiu acesso à primeira divisão. Existia, até onde a gente sabe, um projeto de revitalização do estádio. O gramado, nós sabemos, é consenso entre os desportistas que ele é impraticável e existe a deficiência da iluminação e o próprio envelhecimento do estádio pelo tempo. Tem algo planejado para o estádio municipal em que pese essa relação de empresa privada com o poder público? Sem dúvida. Aquilo, tanto é que é um patrimônio do município, né? São 33 anos de história que estão lá construídos e que nós não podemos deixar ele detonado do jeito que ele já está, porque é um sofrimento nós vermos uma obra pública naquele estado. Você tocou em 3 pontos importantes. Gramado é uma coisa muito tranquila, muito simples, todo mundo sabe, né? Mas isso não é demérito só de Paranavaí. Você acompanha o Campeonato Paranaense da 2ª Divisão, você vê cada gramado aí por esse estado que dá até dó, né? O nosso ainda está à altura, mas, enfim, é um ponto. Iluminação, se nós subíssemos para a 1ª Divisão, teria que acontecer. O estudo continua, mas daí não precisa ser na velocidade, porque senão teria que estar pronto para o próximo ano. E o placar eletrônico também seria uma exigência da Federação Paranaense para o time disputar a 1ª Divisão. Tudo isso já está andando, não vai deixar de andar, mas, é claro, nós sempre temos que olhar as prioridades que o município tem. Tanto é que nós estamos lá no campo do Sumaré, revitalizando aquilo tudo que foi da gestão passada também, para termos lá uma pequena arena, para podermos, quem sabe, no futuro, pensarmos de ter... Quantas mil pessoas vão no jogo do ACP, na 2ª Divisão? 3, 4, 5 mil, 8? Tá bom. Um estádio para 25 mil pessoas, sendo que um lado está interditado, que não tem cobertura,
E há quantos anos faz que não tem essa cobertura? Tem um problema de acionamento que está lá com problema. Né? Para resolver aquilo, quantos milhões serão investidos? A população vai entender que precisa ser investido para nós termos 2 meses de campeonato? Não sei. É a população que vai ter que dizer se ela quer ou não quer. E para o gestor Maurício, porque é um patrimônio público, embelezou aquele local, era uma grande erosão ali, um problema crônico. E tem um sentimento assim de pertencimento da comunidade. Qual seria a solução, se não o investimento na reestruturação? Adão, parcerias. Eu já tentei, agora nós temos uma SAF, né? A SAF poderia assumir aquilo e tocar por conta deles. A gente poderia fazer isso, né? Nós poderíamos fazer uma naming rights, que é dar o nome para o estádio com alguma empresa aí também, não sei. Mas isso tudo a gente está buscando. Por quê? Para o município é lindo, maravilhoso, um estádio muito bem construído na década de 90, atendeu aquilo que era, que nós que conhecemos aquele buracão, aquela areia, aquela erosão, tanto é que continua aquela água descendo lá, né, Adão? Por isso que assoreou, por isso que afundou ali a parte da arquibancada e tal, mas é investimento grandiosíssimo, a população precisa entender. Ela quer que o município... Eu sou torcedor do ACP apaixonado, né? Já estive à frente do time muito tempo e me dedico e invisto, patrocinei, ajudo sempre do meu bolso porque eu gosto. Agora, hoje eu estou à frente do município, que tem N prioridades e que a gente precisa entender e a população também saber, porque nós somos 7, 8, 10 mil apaixonados, mas e os outros 85% da população vão querer que o gestor faça um investimento lá? Se entenderem que sim, por que não? O dinheiro público é nosso, não é meu. Estou à frente da gestão. Ponto. Prefeito, o tempo passa rápido, as demandas são muitas, mas antes de a gente partir para o encerramento, queria perguntar para o Kleber. Kleber, queria que você falasse um pouco da experiência dessa chegada ao serviço público e como você está enxergando a comunicação social do município, já que o serviço público é tão diferente da iniciativa privada. Olha, Adão, é muito diferente, como você diz, da iniciativa privada, até porque as prioridades elas passam a ser coletivas, né? E a comunicação da prefeitura, ela trabalha ali com a comunicação institucional e a nossa obrigação e dever é fazer o munícipe ter acesso aos serviços prestados pela prefeitura e saber como ter esse acesso e fazer com que isso chegue até ele, seja por meio de canais como o Diário do Noroeste e outros importantes canais. Então, esses primeiros 6 meses de gestão, eu entrei agora por último, mas a gente encontra, pelo prefeito Maurício, essa primeira preocupação de fazer com que essas informações cheguem até o munícipe e ele nos dá liberdade para a gente trabalhar e buscar parceiros como o DN e como outros para que a população possa ter acesso a isso. Obrigado por estar conosco, deixar as portas abertas para sempre que houver necessidade de comunicar algo relevante de interesse da população. O Diário do Noroeste completa 70 anos em 2025. Mantém a sua tradição de tratar dos temas relevantes de Paranavaí, da região Noroeste, do Paraná e do Brasil. E assim permanecerá. Kleber, muito obrigado por estar conosco. Agradecemos e deixamos as portas abertas mais uma vez. A gente agradece mais uma vez o DN ter essa importante abertura para a gente comunicar com o Paraná, com a região Noroeste e o Brasil, né, e até mesmo via digital, com o mundo inteiro. Então, obrigado pela receptividade de toda a equipe e de estar nos recebendo aqui hoje. Prefeito Maurício, mais uma vez, muito obrigado por nos atender, por estar conosco e prestar esses esclarecimentos para a comunidade. O tempo passa rápido, a gente teria até mais coisas ainda para prosear, a população tem as suas demandas, tem as suas indagações que são naturais. Mas fica para um outro encontro. Muito obrigado e fique à vontade para reforçar o convite para os eventos públicos, enfim. E muito obrigado mais uma vez por estar conosco. O Diário do Noroeste agradece. Adão, nós é que agradecemos, né? O município de Paranavaí é muito grato. A história do DN se confunde com a história do município. O município de Paranavaí faz agora em dezembro 73 anos e o Diário do Noroeste 70 anos. Olha que história bonita. Isso só é consolidado por conta da grandeza do município e a grandeza do Diário do Noroeste. Sempre grande parceiro em divulgar tudo de bom que acontece no município. E vocês são essa ferramenta que chega à população, tudo aquilo que a gente vem aqui colocar. Então,
Então, nós somos muito gratos e temos uma relação muito próxima e estaremos sempre, né, à disposição com o nosso secretário de comunicação, os demais secretários, para estarem sempre aí próximos a vocês, para colocarmos isso de forma inteligente, de forma proativa para a nossa população. Dizer da minha felicidade de estar aqui, eu sempre que convidado e vindo todos os esforços para estar aqui, você sabe, né? O gabinete tem gente esperando, porque aquilo não para, mas assim, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, desejar êxito, sucesso, né, Adão? E que a gente possa fazer com que a nossa população entenda de que nós, quando colocamos as propostas e queremos reforçar isso, de colocar para a cidade que nós queremos uma cidade cada vez mais limpa, e nós apresentamos isso em todos os eventos que nós fazemos, em praça pública, em qualquer lugar, para que a população tenha esse olhar. Nos ajude, porque não é que o Maurício quer uma cidade mais limpa por querer a cidade mais limpa, como eu faço na minha casa, faço nas nossas empresas, eu quero que aconteça no município. Por quê? Porque, sendo uma cidade mais limpa, todos aqueles que para cá vierem vão levar essa boa impressão, sendo os espaços públicos ou privados. Segundo, nós, com isso, antecipamos muito a questão e a preocupação com a dengue, que sempre é preocupante para a nossa cidade, que mata pessoas. Eu não quero nenhum munícipe morrendo de uma picada de um mosquito, que poderia ser evitado por todo e qualquer munícipe. Então, eu reforço aqui, Adão, a todos aqueles que estiverem nos acompanhando. Cuidem do seu quintal, cuidem da frente da sua loja, cuidem da frente da sua casa, cuidem das praças. Nós temos feito eventos na Praça dos Pioneiros e falado sempre para todos aqueles que vão lá. Felizmente, essa cultura, em 6 meses, está mudando, porque é ensinamento. Outra coisa bonita, Adão, que está acontecendo no nosso município, nós temos que parabenizar a Secretaria de Educação. As crianças hoje, no CMEIs, no 6, já estão cantando o hino de Paranavaí, cantando o hino do Estado, cantando o nosso hino do Brasil. Civilidade, é trazer de novo esse resgate de pertencimento, de fazer com que a cidade seja de todos. Então, eu, como gestor, só quero agradecer para vocês continuarem levando essa mensagem positiva, que melhora para o diário, melhora para o município, melhora para o nosso comércio, melhora para a cidade, melhora para todo mundo. Nós somos cada vez melhores olhados pelo Estado e pelo país. Por isso, a importância dos meios de comunicação estarem sempre próximos do município e levarmos as coisas positivas, porque só assim todos nós cresceremos cada vez mais. Muito obrigado. Diário do Noroeste, 70 anos. Uma empresa de comunicação multiplataforma. Nos acompanhe nas versões impressa e digital.